Você já se deparou com um dado crime que estabelece no seu preceito secundário uma pena privativa de liberdade ou pena de multa? Pois bem, isso é a realidade efetivamente estabelecida em alguns tipos do cardápio penal brasileiro. Mas e aí, quando se coloca essa alternatividade, quem é que escolhe? É a parte? É o Ministério Público? É o réu? Ou eventualmente o magistrado? É exatamente isso que a gente vai esclarecer, doutores e doutoras, no vídeo de hoje, ilustrando um julgado recentíssimo do Superior Tribunal de Justiça que replicou e fundamentalmente estabeleceu aí a orientação também já dominante no cenário doutrinário. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas, sou o professor Pedro Coelho e nesse vídeo a gente vai mais uma vez trazer aquilo que há de mais interessante e novidade na legislação, doutrina e, claro, também jurisprudência. Se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, já resolve o problema, dá o seu joinha, se inscreve aqui, aciona o sininho e sempre que eu trouxer conteúdo novo você vai ser devidamente notificado. E se você tem interesse em ainda prestar a próxima prova do Exame Nacional da Magistratura, corre aqui porque na descrição desse vídeo tem tudo que a gente vai sugestionar para os senhores e para as senhoras nessa reta final, beleza? O que é que o STJ ele trabalhou? Pessoal, como eu disse na introdução, a vez por outra aparecem crimes, tanto na legislação esparsa como no próprio Código Penal, que prevê no preceito secundário, ali onde abstratamente se comina a pena, uma pena privativa de liberdade e, alternativamente, a pena de multa. Quer ver um melhor exemplo para a gente ilustrar? É o crime de ameaça. A ameaça está tipificada no artigo 147 do Código Penal, que estabelece penas alternativas, basicamente detenção de 1 a 6 meses ou multa. Perceba, ou vai estabelecer a detenção, que é uma pena privativa de liberdade, ou a multa isoladamente. A particularidade, uma das particularidades do crime de ameaça, é que não há a previsão de pena privativa de liberdade combinada com a pena de multa, que é, sem sombra de dúvida, dentro da ordem jurídica positivada, a combinação mais frequente em relação às sanções criminais. Agora, nesse caso, se eu tenho uma pena privativa de liberdade ou uma pena de multa, a quem caberia deliberar ou decidir qual delas incidiria? Veja, numa rápida perspectiva automática ou pelo menos intuitiva, você poderia, numa linguagem mais defensiva, supor e imaginar que essa escolha estaria dentro do espectro de atuação da defesa ou do réu. Teria ele a possibilidade e o patrimônio jurídico de eleger qual sanção lhe é mais conveniente? A resposta é negativa. Seria, doutores e doutoras, então, a polo acusatório, o querelante ou, eventualmente, o Ministério Público, o responsável por deliberar se seria, no caso concreto, mais idôneo e adequado a pena privativa de liberdade ou a pena de multa? A resposta, ao menos à luz da doutrina dominante e majoritária, é negativa. Sobra quem? Exatamente. Caberá ao magistrado. E foi exatamente isso que, mais uma vez, a unanimidade, o STJ, no RESP 2.057.237 lá de Santa Catarina, reconheceu lá na sexta turma, relatoria, ministro Sebastião Reis Júnior, a unanimidade. Havendo previsão legal, disse o STJ, de penas alternativas, caberá ao magistrado a escolha fundamentada da sanção mais adequada ao caso concreto, não existindo, cuidado aqui, hierarquia ou preferência legal entre as modalidades. Veja, é à luz do caso concreto que o magistrado ele vai analisar e, ato contínuo, deliberar sobre o cabimento. Aliás, o próprio STJ, em precedentes já consolidados, vai reconhecer que a substitutividade da pena privativa de liberdade, e aqui eu estou fazendo uma associação comparativa à lógica da conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, à luz do artigo 44, tá? Mas a lógica é semelhante, é a mesma. A substitutividade da PPL por restritiva de direitos se insere dentro de um juízo de discricionariedade de quem? Do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas ao agente, somente passível de revisão pelo próprio STJ ou as cortes de revisão, caso de inobservância de parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade. Ou seja, cabe ao magistrado, no caso concreto,
tanto na situação por mim espelhada do artigo 147 do crime de ameaça, com penas alternativas, PPL e pena de multa, como também lá em relação à conversão da PPL em restritiva de direitos. É o magistrado, no caso concreto, que vai fundamentadamente deliberar. E, em regra, não cabe impugnação recursal para questionar essa escolha, salvo inobservância de parâmetros legais ou de flagrante e demonstrada desproporcionalidade. Então, cuidado, porque como é que isso vai cair na sua prova? Sugestionar que, por exemplo, lá no caso do crime de ameaça, haveria um direito subjetivo à aplicação da pena de multa, que é, evidentemente, mais branda do que a pena privativa de liberdade de detenção. Mas essa conclusão não encontra amparo legal, tampouco amparo doutrinário, e agora que você não vai mais errar, não encontra guarida nem reflexo na jurisprudência tranquila e pacífica do Superior Tribunal de Justiça. Anota aí, RESP 2.052.237 de Santa Catarina, porque ele vai cair na sua prova e você não vai errar. Beleza? Tranquilo? Deixa o seu joinha e, claro, não esquece, se inscreve, aciona o sininho, porque sempre que eu trouxer conteúdo novo, você vai ser devidamente notificado. Um beijo no coração, a gente se vê por aí. Até a próxima. Tchau!